abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Michel, diminui um pouquinho o retorno de novo, fazendo um favor. Êxodo capítulo 12, versículo 31. Êxodo 12, 31. Acharam? Amém? Antes da gente começar a falar e ler o texto, nós estamos numa série de mensagens chamada Valores do Reino. Quem está acompanhando essa série aí diz amém. E o que é interessante dos valores que existem no reino de Deus? É que muitos valores pertencentes ao reino de Deus não condizem com os valores pertencentes à realidade humana. Existem coisas que nós valorizamos na terra que não tem valor nenhum naquilo que é espiritual, naquilo que Deus estabeleceu como princípio e como valores. E existem coisas que nós não damos atenção e que nós não percebemos, e existem coisas que até nós não gostamos e que Deus valoriza e que Deus nos mostra como um valor do reino. Entre elas, um assunto é este que eu vou falar hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do valor da dependência. E vamos ser sinceros, ninguém gosta de depender. Só que Deus valoriza a dependência. Deus valoriza tanto a dependência, a nossa dependência dele, como Deus valoriza a nossa interdependência. Qual que é a diferença? A diferença é que nós temos que, antes de tudo, aprender a depender de Deus. E nós temos que também aprender a depender uns dos outros. Ninguém vive aqui na terra sozinho. Ai, pastor, eu não gosto de depender de ninguém. Só que quando você era pequenininho, alguém limpou o seu bumbum, pôs comida na sua boca para você estar vivo hoje, pagou as suas contas para você poder sair de casa e ter a sua independência. Então, como alguém que viveu, sei lá, até os 17, 13, 12, 22, não sei quantos anos, dependendo, se torna adulto e diz, eu não quero depender de ninguém. É no mínimo hipocrisia. É no mínimo achar que é melhor que alguém ou que alguma coisa. Então vão existir momentos na vida que você vai depender das pessoas, sim. Depender de conselho, depender de abraço, depender de auxílio, depender às vezes até de uma ajuda financeira. E isso não é ruim. Pastor, eu acho péssimo, eu sei. Eu estou falando que no reino de Deus isso tem valor. Valor de quebrantamento, valor de abaixar as armas, valor de quebrar o orgulho, valor de nos deixar humildes, valor de colocar o nosso coração no lugar certo. Então a dependência no reino de Deus é algo extremamente valioso para Deus. Só que nós somos orgulhosos demais para depender. Mas hoje eu libero uma palavra profética na sua vida dizendo que você vai abaixar as suas armas e deixar de lado o seu orgulho, para que a graça de Deus te inunde o seu coração com uma dependência intencional ao Senhor. Amém? Que voluntariamente você se renda para ser dependente dele. E nós vamos entender um pouquinho disso dentro da palavra que nós vamos falar hoje. Êxodo capítulo 12, versículo 31. Antes de eu continuar, antes de eu ler, quantas pessoas existem que estão passando por problemas dificílimos e não buscam ajuda? E não buscam ajuda pautados no argumento de que eu já estou orando, eu já estou buscando a Deus. Eu já ouvi pessoas até dizerem coisas assim, mas se Deus não puder fazer isso por mim, na verdade Ele pode, só que Ele vai usar alguém, e você é orgulhoso demais para receber ajuda de alguém, então Ele não fará.
Para quê? Às vezes para proporcionar que você chegue ao limite e que ele quebre todas as suas defesas, para que então você se torne vulnerável para buscar ajuda. Só que você já percebeu que o inflexível tem que ir até o fim para quebrar? E que se você for flexível e se dobrar vai ser bem mais fácil? Então olha para a pessoa que está do teu lado e com muito carinho fala assim: para de ser duro, seja facinho para Jesus. Mas vamos ler o texto. Naquela mesma noite, 31, naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos como tinham dito e abençoem também a mim. Preste atenção nisso aqui, ó. Levem os seus rebanhos. Os egípcios pressionaram o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros. Preste atenção nisso. Pegou o quê? A massa do pão e levou carregando nos ombros, nas amassadeiras e embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam tudo o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Vem comigo que eu vou te trazer para dentro da história, para a gente começar a entender o que Deus tem para falar conosco nessa noite. A primeira coisa que eu quero fazer você entender: tudo que Deus permitiu o povo de Israel viver no Velho Testamento, vem aqui comigo e presta bastante atenção nisso, é um desenho, a Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento que é uma sombra das realidades que se manifestariam a partir da vinda de Cristo, a partir da morte de Jesus. O Velho Testamento é um desenho, é uma sombra profética daquilo que seria uma manifestação real na realidade que nós vivemos. Estão comigo? Entenderam? Então, tudo que o povo viveu no deserto tem um exemplo por trás disso. E aí eu quero te falar o que estava acontecendo aí para você entender. Deus tinha mandado Moisés de volta para o Egito para tirar o povo de lá, correto? Para libertar o povo do Egito. Faraó resistiu, Deus foi mandando pragas, veio sapo, rãs, veio gafanhoto, veio chuva de granizo, foi vindo as pragas. E a última praga, ainda com o Faraó com o coração endurecido, foi a morte dos primogênitos do Egito. Todo primeiro filho, seja de homem, seja de rebanhos, morreu naquela noite, no meio da madrugada. Só as casas que tinham a marca do sangue nos umbrais, o anjo da morte não passou, e só os israelitas sabiam dessa marca. Então, aconteceu que no meio daquela madrugada, o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e falou: vai embora, pelo amor de Deus, vai embora, pega tudo e some. O povo ficou tão apavorado de ver tanta morte que falou: nós vamos morrer todos, sai logo. E Deus deu uma orientação, porque Moisés já tinha pedido para ir, mas falou: vocês vão, mas vocês não levam nada. Moisés falou: de jeito nenhum, nós vamos levar tudo. E aí nessa hora o Faraó falou: vai, leva os rebanhos, levem tudo que vocês quiserem. E eles estavam com pão sem fermento preparado, que Deus tinha mandado preparar, massa sem levedar. E eles estavam com aquilo pronto, e eles carregaram aquela massa toda, pegaram aquele monte de coisa. E fica imaginando, se no meio de uma madrugada você tivesse que sair da sua casa de uma vez por todas. Você já sabia, mas não sabia quando. Então eles vinham se preparando. Eu acredito que um pai de família prudente tinha arrumado uns carrinhos de mão, tinha arrumado jeito para as crianças carregar as coisas também. Não é? Você não ia fazer isso para tentar levar o máximo que você conseguisse? Apesar de ser escravo e ter pouco, eles tinham algumas coisas. E aí eles saíram.
E quando estavam saindo, Deus deu uma outra orientação: começa a falar para os egípcios para darem as coisas para vocês, pode pedir para eles. E eles começaram: dá esse colar aí, a mulher dá esse brinco, gostei do teu pendente, dá para mim? E a Bíblia vai dizer que eles saíram cheios de ouro, de prata, de roupas, de comida e de animais. Então eles saíram desprovidos do Egito? Não, pelo contrário, eles saíram com provisão do Egito, tanto de comida, quanto de bens, quanto de animais que produzem comida, né? Porque animal, tinha vários animais que eles poderiam matar para comer a carne, correto? Então eles saíram providos do Egito, eles não saíram sem provisão, até porque Deus sabia que a viagem seria pelo deserto. E eles foram sendo conduzidos por Moisés pelo deserto até chegar na beira do Mar Vermelho. Então o Mar Vermelho se abriu e eles saíram do deserto do Egito para o deserto do Sinai, que é do outro lado do Mar Vermelho. Agora eu quero fazer você entender. Lembra que eu falei que tudo é um desenho profético, uma sombra, certo? O que isso tudo simboliza para a gente? Preste atenção. O Egito simboliza a nossa vida de escravidão. Escravidão do quê, pastor? Nunca fui escravo de ninguém. Escravidão do pecado. Quando nós éramos escravos de nós mesmos, quando nós éramos escravos das nossas vontades, dos nossos desejos caídos, quando nós éramos escravos do pecado que não só nos cercava, mas nos dominava. Todo aquele que é dominado pelo pecado é escravo, disse Jesus. Certa vez Jesus falou isso para os judeus disseram: nunca fomos escravos de ninguém, somos pessoas livres. Jesus falou: não é disso que eu estou falando, mais ou menos assim, né? Todo aquele que é escravo, todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Então Jesus veio para nos libertar dessas cadeias, e isso é o que o Egito simboliza. Viver debaixo de um jugo, de opressão, de escravidão que o pecado causa para a gente, as nossas escolhas erradas. O mundo é ensinado a viver escravo de si mesmo, porque a maior liberdade que tem é aquela pessoa que é senhor de si mesmo e não escravo de si mesmo. Jesus quer fazer de você alguém que é tão sujeito a Ele, que sabe governar a si próprio, a ponto de não ceder para as suas vontades, para os seus desejos caídos. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Todo aquele que domina a sua própria vontade está vivendo debaixo do domínio de Jesus. Todo aquele que se entrega a todas as suas vontades caídas está vivendo debaixo do domínio do pecado e debaixo das suas próprias vontades caídas. Ponto. Então isso simboliza o Egito. E aí eles foram transportados de lá. Deixa eu te explicar uma coisa. Eles literalmente foram arrancados. Eles não tinham condições nenhuma de sair de lá, assim como você e eu não tínhamos condição nenhuma de sair do pecado sozinhos. Por isso Jesus veio. Por isso Moisés foi. Do jeito que Moisés foi, Jesus foi. Jesus veio para a terra, Moisés para o Egito. Símbolos, vocês conseguem entender os símbolos? Estão compreendendo? Então Moisés arrancou, né? Deus arrancou através de Moisés a Bíblia diz, com braço forte e mão poderosa do Egito, assim como Jesus te resgatou da tua velha vida, ou está te resgatando agora. É aquela coisa que aconteceu aqui dentro que você não consegue explicar. Quem lembra daquela experiência que um dia Jesus pegou você por dentro, e a hora que você viu, você estava chorando e não entendia por quê? Você veio para frente num apelo que você nem sabia por que estava indo, mas você sabia que alguma coisa estava acontecendo por dentro de você, e você não sabia explicar. Quem já viveu isso? Levanta a mão. Isso é Deus te arrancando de lá. Isso é Deus te atraindo. Não é fruto da tua escolha. É algo que Deus mexe por dentro e te arranca desse lugar. E aí você chega num lugar chamado Mar Vermelho. E o próprio Novo Testamento vai dizer assim, o Mar Vermelho, Paulo vai dizer, todos eles, o povo de Israel, foram batizados na passagem pelo mar. O que Paulo está dizendo? Que é um símbolo também. Assim como um dia você escolheu se batizar, porque Jesus ensinou o batismo, sim ou não, nas águas. O mar simboliza esse batismo, ou seja, você foi arrancado da terra do Egito. O mar era a divisa. Do lado de lá, o Egito. Do lado de cá, a terra prometida. O mar é a passagem, é o símbolo do teu batismo. Deus está te arrancando da tua velha vida e te colocando num novo território. Espiritualmente Deus te transicionou. Você foi arrancado do império das trevas e transportado para o reino da maravilhosa luz, em Cristo Jesus. Isso é obra de Deus. Você não tem capacidade de abrir o mar por você mesmo. Foi Deus quem fez.
Isso é o símbolo do teu batismo. Agora vem comigo. Sabe o que é interessante? É que a maioria das pessoas imaginam que a vida cristã e a espiritualidade se concluiu aí. Aí ela tem o ápice da sua cristandade, da sua rendição a Jesus. Entende? Ela pensa assim: poxa, eu vivia no Egito, estou livre. Do lado de cá, todos os meus inimigos foram derrotados no mar. Foram ou não foram? Os egípcios não foram? Todos os seus inimigos, os nossos inimigos, foram derrotados na cruz. Satanás não tem poder nenhum sobre a tua vida. Ele só tem poder sobre a tua vida se você novamente voltar para o pecado. Quando Satanás se aproximou de Jesus, Jesus falou assim: ó, lá vem o príncipe desse mundo, e nada ele tem em mim. Se ele não tem nada em mim, ele não tem poder nenhum contra mim. Quem está entendendo? O teu inimigo também foi derrotado na cruz, de uma vez por todas. E às vezes você está aí gritando e fazendo batalha espiritual, quando você deveria fechar a porta para o pecado, porque aí você está guardado debaixo das asas do Todo-Poderoso, porque não há mais lugar para o inimigo na tua vida. Só que tem gente que chega ali, ó, estava do lado de lá, no deserto do Egito, passou o mar, agora está na terra prometida do lado de cá? Não, só tem gente que acha que chegou. A partir do momento que ele entrou no ambiente chamado cristianismo ou evangélico, então agora ele acha que ele chegou no lugar que ele tinha que chegar. Não, porque você não sabe, pastor, como era a minha vida. Pastor do céu, fazia muita coisa errada. Quem lembra da musiquinha? É antiga já, né? Eu era um bêbado. Era desse jeito, né? Lembra? É isso. Entendeu? Agora deixa eu te explicar uma coisa. Tem gente que porque deixou aqueles hábitos pecaminosos e agora ele foi transportado do deserto do Egito para o deserto do outro lado, que é o deserto do Sinai, ele acha que a obra está concluída na vida dele. E aí o que ele faz? Ele fica. O problema não é ele fazer, é ele ficar. Porque quem lembra o que Moisés, Miriam e Arão e o povo de Israel fez do outro lado, quando eles viram o inimigo ser derrotado? Sambinha, gente, pagodinho. Miriam tinha pandeiro, certo? Pegaram os pandeiros, pegaram os negocinhos lá, foram fazer uma festa, fizeram. Tem problema em festejar na presença de Deus? É claro que não. Só povo triste não festeja. E aí eles foram celebrar, e Miriam dançou, e profetizou, e tocou pandeiro, e eles dançaram e se alegraram. Só que deixa eu te explicar uma coisa: não é porque a tua vida do passado foi tirada de você que a tua caminhada de fé foi concluída. Aí tem gente que fica ali na praia do outro lado achando que chegou, mas a terra prometida ainda tem uns par de quilômetros para frente ainda. Só que tem gente que está ali na praia. Aí celebra hoje, celebra amanhã, celebra depois, de repente ele começa a olhar para o mar e sentir saudade do Egito. Por quê? Porque ele ficou parado, estacionado num lugar que ele acha que é a chegada. Deixa eu te falar uma coisa, querido: a tua salvação em Deus não é a linha de chegada, é o ponto de partida. É a mesma coisa que você, ó, deixa eu fazer uma analogia para você entender melhor. Eu vou tentar ser bem claro. Imagina que você entrou no supermercado e você foi o 1000º cliente. Aí estouraram aqueles negocinhos. Aí chegaram em você e falaram assim: ó, você ganhou uma viagem toda paga para a Disney, com o direito de um acompanhante. Quem ia gostar? Quem ia gostar, gente? Então tá bom, acho que todo mundo ia gostar, né? Aí você chega, imagina isso aqui, ó. Você não pagou nada, foi tudo pago para você, sim ou não? De repente você se vê no portal de entrada de um dos parques da Disney, ou lá no parque da Disney principal, lá o Magic Kingdom. Aí de repente você tá com aquele cartãozinho na mão, ou com a pulseirinha, não sei, e você passa ali na roleta e a roletinha abre e você passa. E você pensa assim: eu não acredito que eu tô aqui. Meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui. Agora,
o problema é que a maioria das pessoas ganham de Jesus a viagem, o ticket, a hospedagem, o voo, passam a roleta e param. Elas não usufruem de nada que existe dentro desse ambiente maravilhoso criado, chamado salvação, chamado graça. Elas param nesse lugar de entrada e elas ficam tão deslumbradas por estarem ali sem ter gasto nada, por uma graça que não dá para entender, por algo que aconteceu que fugiu do teu controle, e aí você estaciona. Você para ali e acha que ali é o lugar definitivo, é o lugar que você chegou. Quando tem milhares de atrações lá dentro que você pode usufruir. A graça é infindável. Se eu for comparar a graça com a Disney fica sem graça. Por quê? Porque a graça é infindável. Porque o parque da Disney é para um dia, 2 ou 3. E a graça é para sempre. Só que tem gente que ficou parado do outro lado da roleta achando que chegou. E você não chegou apenas. Ali você iniciou o melhor tempo da tua vida. Porque ali é só a praia do outro lado do mar. Tem muita coisa para acontecer pela frente. E aí foi assim com esse povo. Eles celebraram e tal. E ali eles estavam todos abastecidos. E aí eles começaram a andar pelo deserto. Eles não pararam na praia. Como você não tem que parar na praia. Olha para a pessoa que está do teu lado. Chacoalhe o ombro dela. E fala para ela assim: não pare na praia. Qual que é o problema da praia? O problema da praia, trazendo a analogia da roleta ainda, para finalizar essa parte. O problema, quem já viu pessoas que vai na igreja há muito tempo, se diz crente há muito tempo, é evangélico há muito tempo, sei lá, chama do nome que você quiser. Você vai entender no fim que nada disso é válido. E ainda tem dúvida da salvação. Quem já viu isso? Não. Se fizer um apelo assim, você que tem dúvida da sua salvação, vem para frente. Eu já vi metade da igreja aí. Eu fiquei no meu lugar falando, não é possível. Por que as pessoas têm dúvida da salvação? Porque elas estão tão perto da catraca, tão perto da catraca, que na verdade tem hora que elas confundem se estão do lado de dentro ou do lado de fora. Porque elas não avançaram na sua fé. Porque elas não avançaram no seu cristianismo. Porque elas não avançaram na sua espiritualidade. Elas ficaram estacionadas no mesmo lugar. Que apresentaram para ela e contaram para ela de maneira errada que era a linha de chegada. Pronto, agora você é um salvo. Pronto nada. Tem nada pronto. Agora começou a jornada. A melhor jornada da tua vida. A jornada de viver sua cristandade. A jornada de viver seu relacionamento com Jesus. A jornada de desenvolver o que Ele tem para a tua vida. A jornada de caminhar para os lugares que Ele tem para você. É só o começo. É só o pontapé. Então quem fica na praia às vezes se confunde se está do lado da terra prometida ou do lado do Egito ainda. Então aí tem dúvida da salvação. E às vezes essa é a sua situação nessa noite. Sabe o que Jesus te convida hoje? Anda. Levanta e anda. Desamarra esses pés desse lugar de estagnação que você estacionou espiritualmente. Pastor, eu não sei se eu estou estacionado. Simples. Análise simples. Reflita comigo a tua vida espiritual há 1 ano atrás. A tua espiritualidade como um todo. Julho do ano passado. Como você estava espiritualmente? Julho deste ano. Como você está espiritualmente? Houve avanços ou retrocessos? Entende? Assim você consegue ter uma métrica. Você precisa analisar-se a si mesmo dentro desse ambiente que estou mostrando para você mensalmente, anualmente. Será que eu cresci no último ano? Será que eu entendi coisas que eu ainda não tinha entendido? Será que eu compreendi ambientes espirituais que eu ainda não tinha compreendido? Será que eu avancei no meu relacionamento com Jesus?
Ou será que eu continuo frequentando a igreja e sendo evangélico? Para fazer um desencargo de consciência. Então isso é uma análise que é só sua, eu não posso fazer por você. Mas vamos continuar. Então olha a pessoa que está ao lado e fala para ela assim com muito carinho: anda. Mas fala mesmo, fala, anda. E eles andaram. E eu quero ir com você para Êxodo capítulo 15, 27. 15, 27. Depois quando? A Bíblia não fala quanto tempo depois. Nós vamos entender a questão de tempo, próximo versículo. Mas depois, um tempo depois, eles chegaram a Elim. Elim era um lugar onde havia o quê? 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Onde eles estavam caminhando? No deserto. Mas eles chegaram num lugar que era um oásis. Tinha palmeiras, tinha fonte de águas, e eles acamparam ali. O que isso nos mostra? Que a nossa caminhada com Cristo, de tempos em tempos, Deus vai dar um refrigério para a gente e nos levar a um oásis. Quem já passou muito aperto aí por ser crente, mas de repente a coisa aliviou e você se viu num oásis? É ou não é assim? Porque não adianta, se Deus sabe os nossos limites, Ele nos conhece muito bem. Então às vezes Ele nos propõe um deserto, que apesar dele estar conosco, cansa. Mas de repente a gente chega num lugar de descanso, de desfrute, um oásis no meio dessa caminhada, que às vezes não está tão simples. Porque a vida não é simples, é? A gente complica tudo, é claro que não. Se a gente não complicasse tanto era mais simples, mas a gente complica ou não complica? A gente dá conta de deixar difícil. Então, às vezes nessa caminhada, Deus estando conosco, Ele sabe que tem que conduzir a gente para um lugar assim. A gente dá um... Foi o que aconteceu com eles. Mas aí, eles não podiam ficar parados nesse lugar que parecia muito bom, porque um oásis ainda não é a terra prometida. O oásis ainda não é o lugar de chegada. Continuando, capítulo 16 agora, a partir do verso 1. É o versículo seguinte. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim, o lugar que eles estavam, o oásis, e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai, o Monte Sinai. É deserto. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. Então veja bem, quero que você venha comigo. Quanto tempo fazia que eles estavam andando? Quem é bom de matemática? 15º dia do 2º mês. Então faziam na matemática, no nosso calendário gregoriano, 45 dias, correto? No calendário deles, 42 dias. Porque o calendário deles é lunar, mês de 28 dias. Então passou um mês e mais 15 dias do 2º mês. 42 para 43 dias eles chegaram no deserto de Sim. O que isso tem a ver, pastor? Eu quero que você entenda algo muito poderoso. Ali, vamos ler o versículo. No deserto, versículo 2: toda a comunidade de Israel reclamou com Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor de panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Vamos tentar entender o que estava acontecendo? Eles caminharam e acabou o recurso que eles tinham tirado do Egito. Lembra que eles saíram com massa de pão, com as panelaiadas toda, como diz o mineiro, saíram com os trem tudo, certo? Trouxeram os bichinhos que podia matar para fazer comida e foram vindo. Só que 42 dias depois, a comida acabou. E eles tiveram fome. E eles foram reclamar para Moisés e Arão.
Querido, deixa eu te explicar uma coisa, vem comigo. Às vezes na tua caminhada de fé até hoje, você ainda está vivendo com os recursos do Egito. Às vezes são os recursos do mundo que sustentam a sua vida. O que você aprendeu lá, o jeitinho que você aprendeu lá, o nozinho que você aprendeu lá, a mentirinha que você aprendeu lá. Às vezes o que está conduzindo a tua vida ainda é o recurso do mundo, o recurso do Egito, o recurso da tua velha vida. Às vezes você aprendeu a ganhar dinheiro de um jeito que não é um jeito lícito, e você não abre mão desse jeito porque afinal te dá o dinheiro. Ou seja, quem te sustenta não é Deus, quem te sustenta ainda é o Egito. Só que eu vou te falar uma coisa, na tua caminhada de fé, se você não abrir mão das ferramentas do Egito, das ferramentas do mundo, do jeitinho de lá, da maneirinha de lá, do nozinho, do jeitinho, do esquema, Deus vai permitir você chegar num lugar onde acaba tudo. Por quê? Porque Deus queria que aquele povo aprendesse a depender dele. E enquanto houvesse recursos do Egito, eles não dependeriam. Enquanto você tiver recursos para a sua vida, eu não falo só de financeiro, recurso emocional, recurso relacional. Enquanto você tiver recursos humanos, naturais, que conduzem a sua vida sem que você precise depender de Deus, você ainda vai continuar dependendo da força do teu braço, do que você consegue produzir e do que você consegue gerar a partir de você mesmo. E eu vou te contar uma coisa, na tua caminhada com Jesus, Jesus está disposto a te levar ao fim de você mesmo e de todos os teus recursos, para que você aprenda a depender dele e exclusivamente dele. A vontade de Deus não é que você não tenha os recursos e venha depender dele porque não tem. A vontade de Deus é que você já aprenda a depender dele. E que ele possa te ensinar que você já não precisa mais daquele recurso, porque o que ele tem te dado é muito melhor e muito maior do que o Egito pode te proporcionar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Querido, não tem outro jeito. A dependência de Deus é o único caminho para uma vida cristã legítima. A dependência de Deus é o único caminho para uma vida cristã que vale a pena ser vivida. Do contrário, ela não passa de mera religião. Se você tem a sua religião para abençoar o que o Egito te promove, deixa eu te contar uma coisa, Deus não abençoou o método do Egito. Ainda é a força do teu braço, é o que você conseguiu carregar de lá, é o que você conseguiu recolher, é massa velha. Entende? É gado que já está passando fome, porque no deserto não tinha nada para aqueles animais comerem. Consegue entender o que eu estou falando? Deus não quer que você se alimente disso, viva disso e flui nisso. O que Deus quer é te ensinar você a depender dele, para que ele dê para você a exatidão da provisão que ele tem para a sua vida. E quando eu digo provisão, vou voltar a dizer, não é apenas financeira. Ele quer que você dependa dele para todos os movimentos da tua história, para tudo que ele tem para fazer na tua vida. Pastor, quais as coisas que eu deveria consultar Deus para poder me movimentar? Todas aquelas que implicam, preste atenção, você não precisa orar. Às vezes ele vai até te falar, isso já aconteceu com a Laine. Você não precisa orar, por exemplo, para escolher que roupa você vem para o culto. A Laine não corou, mas um dia Deus mandou ela vir com um vestido específico. Tinha a ver com uma confirmação de uma palavra, as cores do vestido. Mas você não precisa orar, Deus, que roupa eu vou para o culto hoje. Isso tem a ver com o teu gosto, com a tua decisão. Quais são as coisas que você vai orar? Tudo aquilo que compromete a sua vida por um período curto, médio ou longo. Eu tenho que mudar de cidade, ore muito. Não faça se Deus não direcionar. Eu tenho que trocar de emprego, ore.
E ore muito, não faça sem Deus direcionar. Por quê? Porque isso vai comprometer a tua vida, ou a curto, ou a médio, ou a longo prazo. E você pode estar indo para uma direção totalmente errada, tentando gerar os recursos com a sua própria mão. Existe um monte de cristão que ainda se move pela oportunidade. Deus não quer que você se mova por oportunidade, Deus quer que você se mova por propósito. Então é quando Ele te direcionar, porque porta que Deus abre ninguém fecha, mas aquele fecha também ninguém consegue abrir. E tem gente, tem crente esperando uma oportunidade boa para poder avançar na vida. Tem gente esperando alguém dar uma oportunidade para ele. Deixa eu te explicar uma coisa: quem abre portas é Deus, quem gera ambientes é o Senhor. Dependa dele. Quem faz conexões, quem faz o melhor networking é Deus. Ele te conecta com quem você tem que se conectar, se você depender dele. Pessoas que forçam portas correm o risco de arrombá-las. E portas arrombadas é desastre. Então o Senhor quer que você aprenda a depender dele, porque é o único jeito de viver com ele. O contrário é você vivendo e tentando usar Deus como uma fada madrinha, com uma varinha de condão. Abençoa aí o que eu estou fazendo, blim, sabe assim? Faz essa abóbora que eu conquistei virar uma carruagem. Tudo que você consegue fazer com a sua mão é abóbora. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas quer uma carruagem. Entende? Tudo que você consegue fazer com a sua mão é um cavalo, mas quer um príncipe encantado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Deus não é o transformador daquilo que você gerou. Deus é o gerador daquilo que você tem que dar à luz. Ele gera, Ele te direciona, Ele coloca dentro de você. Mas isso exige dependência. E dependência é abrir mão do que você trouxe, do jeitinho que você aprendeu a vida toda. E cara, não tem nada mais, não tem povo que tem mais jeitinho do que os BR. É ou não é? Se tem um povo que aprendeu a dar nó em pingo d'água, eu duvido que você não recebe 5 telefonemas por semana, para ser pouco, de golpe. Recebe ou não recebe? Infelizmente isso está enraizado em nós. O povo que aprendeu a se contorcer para conseguir alguma coisa é o brasileiro. Deixa eu te falar, você não tem que se contorcer para conseguir mais nada. Você tem um pai que te sustenta na caminhada. Você tem um pai que coloca a nuvem no dia quente e coloca a coluna de fogo na noite fria. Você tem um pai que quer te sustentar para te levar para o lugar da terra prometida, onde mana leite e mel. Ninguém produz. Aquilo que está jorrando, que está manando, não precisa produzir. Vem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós temos que aprender a depender desse Deus. É um valor que Ele não abre mão. Por quê? Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. E você aí brigando com a força do teu braço. Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo aquilo que Deus não aprova. Não vai dar certo. Entende? Não vai dar certo. É porta que você está forçando. Para, ore, entenda e se mova debaixo de palavra, de direção. Pastor, eu não sei ouvir Deus, como que eu faço isso? Deus pode usar a pessoa que está do teu lado. Deus pode usar uma pessoa que trabalha perto de você. Deus pode usar a Bíblia. Você pode estar orando e Deus pode falar com você e você vai ouvir a voz dele. Deus pode colocar uma certeza no teu coração que é inexplicável. Você sabe que é aquilo que tem que ser feito. Deus se comunica de diversas formas. O problema é que você é desatento, porque os seus olhos estão no Egito, não do que ele está fazendo agora, porque agora está árido em volta. Então se está árido em volta, está muito duro. Então se está duro, você não presta atenção no que ele está fazendo agora. Você fica com os olhos na panela do Egito. Porque lá no Egito eu ficava em volta da carne, porque lá eu tinha pão em abundância. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quem vive de ontem é museu, passou, acabou. Deus te chama para viver o hoje e o amanhã com Ele. Mas pastor, está bem pior hoje. Ótimo,
Maravilha, é isso aí. Tem coisa que tem que ficar ruim para poder começar a ficar bom. Por quê? Porque senão Deus não te desconstrói. Você fica sentado na sua arrogância, no seu orgulho, na sua prepotência, na sua insensatez. Entende? Tem coisa que tem que dar ruim para você poder baixar a guarda. Falar, tá bom, Jesus, eu me rendo. Faz aí, porque do meu jeito não tá legal. Quem já teve que chegar nesse limite aí? Mas vamos continuar. Vamos continuar a leitura. Versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhe farei chover pão do céu. Eu farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, eu os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Olha como Deus é didático. O que é que aquele povo não sabia? Não sabia depender de Deus. Tanto que a reclamação deles não foi para Deus. Foi para quem? Para Moisés e Arão. Eles eram tão independentes de Deus e tão distantes de Deus, que quando a coisa apertou, eles não foram em Deus. Eles foram em Moisés e Arão. E não foram com clamor, foram com reclamação. Sabe por quê? Porque todo mundo que reclama é quem não sabe clamar. Porque quem clama não reclama. Quem colocou um clamor diante de Deus está seguro debaixo daquele que ouve o teu clamor. Então quem clama não reclama, e quem reclama não sabe clamar. Então para de reclamar, irmão. Quem reclama muito aí? Não precisa levantar a mão não. Para de reclamar. Se está reclamando demais é porque está faltando clamor. Então vai clamar. Clamor você leva a Deus. Entendeu? Vai clamar. Então eles foram reclamar com Moisés e com Arão. E Moisés foi orar, falou: Senhor, o que eu faço com esse povo? Moisés dependia de Deus, já sabia depender. O que eu faço com esse povo? Deus falou assim: fica tranquilo, eu vou fazer descer pão do céu para eles. Só que agora eu vou ter que ensiná-los de maneira didática a depender de mim. Como que eu vou ensiná-los de maneira didática? Eu vou mandar pão diariamente. E vai ter uma regra para pregar esse pão. Vamos ler? Versículo 6. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem tirou vocês do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para vocês reclamarem de nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Você entendeu o que está escrito aqui? O Senhor ouviu eles reclamando que eles queriam o quê? Carne. E que eles queriam o quê? Pão. No Egito tinha carne e tinha pão. O Senhor falou assim: tá bom, eu vou mandar carne hoje à tarde e pão amanhã de manhã. Só que Moisés deixou claro para eles algo: ó, vocês não estavam reclamando de nós e nem para nós, vocês estavam reclamando do Senhor. Agora eu quero abrir um parênteses aqui, que eu falei de manhã, não vou deixar de falar à noite, né? O que tem de crente que pinga de igreja em igreja e tudo que ele faz é reclamar da igreja que ele saiu. Tem crente que não dura 2 anos numa igreja. Por quê? Porque tudo ele vê errado, tudo ele vê ruim, ele sai daqui e vai lá para reclamar. Chegou um crente aqui reclamando, eu sei que ele vai sair daqui 1 ano e pouco, 2 anos, e vai reclamar de mim lá na outra igreja. Por quê? Porque o problema não é a igreja, você. Porque crente reclamão não vai mudar nunca. Ele não aprendeu a clamar a Deus ainda e depender dele. Ele ainda depende do ambiente, da pessoa, do líder, do pastor, disso, daquilo. E ele não sabe viver uma vida cristã no meio de uma comunidade falha. Porque toda comunidade é falha.
Toda igreja tem problema. Toda igreja tem dificuldade, sim ou não? É claro. Mas só sabe reclamar. Reclama. Vai ficar rodando. Andando em círculos, não tendo raízes, não aprofundando suas raízes, não aprendendo, não crescendo na fé. Moisés falou assim: você está reclamando de mim? Vocês estão enganados. Não é de mim que vocês estão reclamando. Então para de reclamar do seu líder. Começa a clamar a Deus para que você tenha a solução para ajudar ele a fazer o que ele precisa fazer. Entendeu? Haja como alguém que ouve a Deus, que clama a Deus e que sabe o que está fazendo. Nessa hora fica um silêncio. Fica só o grilinho cantando. Mas vamos continuar. Deus falou para eles: olha, vai ter um pão diário. Mas vamos continuar para vocês entenderem, vou chegar lá. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel. É verso 9 esse, tá? Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresentem ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava com toda a comunidade, todos olharam na direção do deserto, e a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi a queixa dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde eles estavam acampados, e ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Preste atenção nisso. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhante à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou para aquele que tinha recolhido pouco. Cada um recolheu o quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Eu quero ir para a conclusão da mensagem agora, que para mim é a parte principal. Você já aprendeu que você tem que depender de Deus e que as ferramentas do Egito não vão servir para o lugar que Deus tem para te levar. Deus vai permitir que acabe, que chegue ao fim, para que você dependa dele, se você insistir em carregá-las, em carregar o sustento do Egito, o jeito do Egito, o modo do Egito. Deus vai permitir que acabe. E aí Deus fez de uma maneira muito didática, e isso mais uma vez é uma sombra para a gente. Deus disse assim: ó, a carne eu vou dar, mas só para esse lugar. Era mais uma vez Deus dando um ambiente de celebração para eles. Agora o pão, todas as manhãs vão ter. Que jeito que era esse pão? Parece doido, né? É porque não era explicável de maneira natural. Era um orvalho que caía, criava uma casquinha. Quem já viu cair uma geada e ficar aquela casquinha fininha de gelo? Era parecido com isso. E eles recolhiam aquilo. E quando eles assavam, virava bolo. Quando eles cozinhavam, virava alimento. Faz sentido? Não, porque era o pão que desceu do céu. Então não era explicável. Só que isso tinha que ser buscado diariamente. E de domingo a quinta, eles recolhiam um jarro. Na sexta, tinha que recolher 2 jarros. Por quê? Porque no sábado não ia ter. Só que todos os outros dias, se eles guardassem de um dia para o outro, apodrecia. E na sexta, não, durava 2 dias. Sabe o que Deus estava ensinando? Dependa de mim todos os dias e siga todas as minhas orientações. O pão é diário.
E tinha mais um detalhe: se eles esperassem o sol ficar muito quente, derretia e sumia. Tinha que recolher logo nos primeiros momentos da manhã. Sabe o que isso nos mostra? Que o pão diário tem que ser buscado todo dia. Por isso que Jesus ensinou no Pão Nosso: o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Todos os dias você tem que buscar desse pão. E obviamente eu não estou falando do teu sustento apenas. Eu estou falando de tudo aquilo que alimenta a tua alma, que alimenta o teu espírito, que direciona a sua vida, que conduz a sua história, que norteia as suas decisões, que conduz você para o lugar que Deus tem para te levar. Essa busca tem que ser diária, tem que ser contínua, tem que ser constante, tem que ser intensa. Sabe por quê? Porque Jesus quer que você dependa dele todos os dias. Não só quando a coisa está ruim. Porque tem gente que é muito bom em depender de Jesus quando a coisa ficou ruim. Convida um amigo para vir na igreja para você ver. Ele vai falar assim: nossa, eu estou precisando de mesmo, a coisa está feia. Então as pessoas só buscam Jesus quando a coisa está feia. Só que isso não é para nós. Para essa igreja aqui não. Quem pode dizer um amém? Por quê? Porque nós não buscamos Jesus quando a coisa está ruim. Porque quando a coisa está ruim a gente clama. Quando a coisa está boa a gente louva. Quando a coisa está ruim a gente adora. Quando a coisa está boa a gente adora também. Por quê? Porque a gente aprendeu a andar com Jesus. O que Jesus quer é que você dependa dele em todas as coisas. Ele quer te dar o pão diário. Então deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes você está vivendo um momento de escassez, um momento duro na sua vida financeira, por exemplo, e você tem que orar todo dia. Para quê? Para fazer aquela vendinha do pão diário. Sabe aquela vendinha que você falou assim: nossa, Jesus, ele queria 100, comprou só 10, tem misericórdia. Se eu vendesse 100 eu já garantia uns 10 dias de venda. Veio para comprar 100, levou 10. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus vai ser didático com você, para que você aprenda a depender dele diariamente, até que você entenda o que é dependência. Porque o dia que você entender o que é dependência, se ele te der 100 no primeiro dia, você vai pegar aquilo na mão e vai falar assim: Senhor, agora que o Senhor me deu tudo de uma vez, eu vou depender do Senhor para entender como usar o recurso que o Senhor está dando agora. Agora eu já sou dependente. Você consegue entender? Um filho dependente vai orar quando tem pouco e vai orar quando tem muito. Quando tem pouco, para Deus trazer o recurso. Quando tem muito, como usar o recurso que Deus deu? Porque isso é um filho dependente. Tem gente que sabe depender para vender hoje, mas não sabe depender quando o recurso chegou. Aí sai fazendo o que quer. Aí sabe o que Jesus faz? Ele prefere ter você do que te ter. Ele prefere ter você do que você tenha recurso nas mãos. Então ele tira o teu recurso para você voltar para ele de novo. Porque tem gente que só sabe servir Jesus na escassez. Eu vou repetir isso: tem gente que só sabe servir Jesus na escassez. Nunca vai ter em abundância, até aprender a depender e a servir Jesus, independente do que aconteça. Paulo disse assim: aprendi a ter muito e estar satisfeito. Aprendi a passar necessidade e estar satisfeito. Tudo posso naquele que me fortalece. Entendeu? Jesus quer que você viva na dependência dele. Agora, pastor, como eu vou fazer isso? Eu quero que você leia comigo João, é o último texto, João capítulo 6, versículo 47. Olha só: asseguro a vocês que aquele que crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Quem está falando? Jesus. Os seus antepassados, ele estava falando para os judeus, comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei em favor do mundo. Querido, sabe do que aquele povo chamou maná? De maná. Pergunta assim: o que é maná, pastor? Maná é aquela frase que a gente leu no texto. Quando eles viram, olharam para o chão e disseram assim: que é isso?
Maná é uma palavra hebraica que significa: que é isso? Então o nome que eles deram para o pão que desceu do céu foi: que é isso? Sabe por que eles deram o nome de que é isso? Porque eles não reconheceram profeticamente que o pão de Deus que viria ao mundo tinha nome, e esse pão era Cristo. Então, como eles não reconheceram o pão, eles comeram por 40 anos um pão que eles não sabiam o que era. Só que nós não nos alimentamos de um pão que nós não sabemos o que é. Nós nos alimentamos do pão da vida, que nós olhamos para ele e fomos iluminados, que nós recebemos a sua glória e que nós andamos para ele, vivemos por ele. Esse é o pão diário que você tem que se abastecer. O Cristo que desceu do céu para saciar a fome da tua alma, para saciar a fome do teu espírito, para te conduzir para os lugares que ele tem para você, para ser o pão que te alimenta, a luz que te ilumina, o guia que te leva para os lugares que ele tem para levar. Ele é o pão, ele é a nuvem, ele é a chama acesa, ele te aquece, ele te esquenta, ele te direciona, ele é tudo. Só que tem muito crente vivendo como se Jesus ainda fosse maná. Como assim? Reconheceu o sacrifício da cruz. Ah, Jesus morreu na cruz por mim. Ah, obrigado, Jesus. Aí ele pega um jarro, enche daquilo que ele imagina que é Jesus e fica guardando aquilo. E não renova. E não busca de novo. E não busca diariamente. Ele quer viver da experiência que ele teve há 20 anos atrás. Deixa eu te falar uma coisa: no reino de Deus, currículo não tem valor algum. Porque o teu ontem não determina o que você vive hoje. Porque às vezes você viveu coisas incríveis no seu passado, mas você não tem deixado Deus fazer nada no teu hoje. Porque hoje você está vivendo segundo a tua vontade. E o que Deus tem para você é que você viva segundo a vontade dele. O que Deus tem para você é que você dependa dele, ouvindo a voz dele, sendo direcionado por ele. Querido, agora fala uma coisa para mim. Eles já não tinham sido libertos do Egito, sim ou não? Por que o pão teve que se manifestar 42 dias depois? Porque é assim na nossa vida espiritual. A gente pensa que conheceu Jesus quando ele tirou a gente do Egito. Mas não tem como conhecê-lo em 42 dias. Jesus é para ser conhecido por uma vida toda. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não tem como conhecer plenamente alguém infindo. Quem fala que conheceu Jesus pela teologia é porque só conheceu uma religião, não conheceu um relacionamento. Quem fala que conheceu Jesus porque intelectualmente se desenvolveu e conheceu as escrituras é porque ele não conheceu Jesus, ele só conheceu uma religião. Jesus é uma pessoa. Jesus é para ser seu amigo. Ele é o único Deus que nos permite chamá-lo de amigo, de pai, de Senhor. Então ele é para ser conhecido diariamente e constantemente. Por quê? Porque Jesus é infindo. Até que ponto você tem que conhecê-lo? Até a tua vida ser absorvida por completo e a sua dependência ser exatamente toda a sua vida. Você deve depender de Jesus para tudo. Você deve amanhecer, e quando você amanhecer, você deve abrir os seus olhos na sua cama e falar: bom dia, Jesus. E tem dia que ele vai responder, e tem dia que ele não vai falar nada. Porque tem dia que eu entro para orar e eu oro. E tem dia que eu entro para orar e ele me leva para ambientes espirituais. E tem dia que eu entro para orar e Jesus chega lá em casa. Outro dia eu fui cortar cabelo no Luan, eu cheguei lá com o olho meio inchado assim. Aí eu vi que ele deu uma olhada para minha cara e eu falei: eu estava chorando, Luan. Ele falou: mas o que aconteceu? Eu falei: Jesus chegou lá em casa. Antes de eu vir para cá, ele foi lá. Aí ele começou a rir.
Porque é literalmente assim, a experiência com Ele é pessoal, individual, só que você restringe a experiência de Jesus no teu culto de domingo. Sabe o que é isso? É pegar teu maná, colocar num jarrinho, pressionar ele para dentro e querer que ele dura a semana inteira. Se toda a experiência que você tem com Jesus é o manazinho que você recolhe aqui no domingo, soca no teu jarrinho e tem que durar a semana inteira, você está vivendo de bicho podre. Você tem que andar com Ele. Porque amanhã, segunda-feira, de manhã, lá no teu quarto, lá na tua sala, onde você ora, se você não tem uma casa propícia, ora no banheiro. Lá ninguém vai te incomodar. Se alguém bater na foto, fala, está ocupado. Eu não estou brincando não, estou falando sério. Mas você tem que ter o seu tempo com Ele. Porque cada dia vai ser de um jeito. Cada dia Ele vai se comunicar de uma forma. Eu estou falando literalmente. Tem dia que você vai lá. Tem dia que Ele vem. E tem dia que não acontece nada. Mas a hora que você abre a Bíblia, olha Ele lá, falando com você. Porque Ele quer ser teu pão diário. Ele veio para isso. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Você não tem que andar sozinho mais. Você não tem que caminhar nessa solidão, nessa angústia, nessa dor. Ei, leve para Ele o teu fardo, porque o fardo dele é leve, é manso e é suave. Ele quer absorver a tua vida por completo. Ele quer a tua dependência completamente dele. Ele quer direcionar a tua história. Ele quer te conduzir em toda a tua vida. Até onde? Até a terra prometida. O lugar que Ele tem desde a eternidade para você viver. Só quem quer depender de Jesus, coloque-se de pé.